Joseph Robinette Biden Jr., ou Joe Biden Jr., vice-presidente de Obama, 79 anos, 46º presidente dos Estados Unidos, e o tema do nosso vídeo de opinião de hoje logo depois da nossa vinheta. Bom, seja bem-vindo. Só para situar você, segunda-feira a gente faz o vídeo do Radar, que a gente faz um apanhado das notícias mais importantes para o mercado financeiro e para o agronegócio. Sexta-feira a gente tem um vídeo só do agronegócio para falar do movimento do físico de milho e soja durante a semana. Esse vídeo aqui é um vídeo de opinião. Claro que a gente leva em consideração os estudos que nós fizemos, análises técnicas, os fundamentos. A gente não vai trazer um vídeo de opinião a respeito daquilo que a gente não estudou no mínimo. Emitir opinião sobre aquilo que você não entende é até injusto, mas é um pouco pessoal. Então acaba que aqui a gente pode cometer alguma falha, porque é uma falha de opinião. É como se você tivesse vindo visitar a gente, perguntado a respeito de algum tema e a gente começasse a bater um papo. E esse vídeo de hoje a gente quer começar falando sobre Joe Biden. Bom, eu particularmente não acreditava que o presidente Donald Trump iria perder para o Biden. Ele é uma figura extremamente difícil. Ele é gago, não tem uma eloquência muito boa. Claro que quando a gente assiste os depoimentos a gente não percebe que ele é gago, porque isso já foi tratado, mas não tem uma eloquência boa, tem as acusações de assédio sexual, não teve um desempenho muito bom como vice no Obama, sempre foi considerado bem decorativo. Então quem ganha as eleições, na verdade, não é Biden. Quem ganha as eleições foi a rejeição do Trump, que tinha um movimento de artistas, cantores, atores, mídias contra o Trump por causa de vários discursos, aquela aparência racista, preconceituosa, mas não se analisava muito a política econômica de Trump. Bom, Biden, quando começa, ele segue os mesmos passos do Trump no sentido econômico e vai muito bem. Ele desfaz algumas coisas ideológicas, até mesmo o muro, que era uma ideologia que a gente imaginava que ele ia desfazer, ele segue. Kamala Harris viaja por várias cidades, ela vai para o México para dizer para o pessoal não ir para os Estados Unidos, e eles fizeram campanha dizendo que iriam abrir a porta para os imigrantes. Então eles começam seguindo o mesmo movimento do Trump porque viram que estava indo muito bem até um certo momento. E eu tenho aqui para pegar para a gente como pontapé dessa análise, dessa opinião, quando Joe Biden retira as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. E ali já começa a dar um sinal para a gente que esse governo não é lá essa eloquência, essa inteligência que ele mostrava que seria contra o presidente Trump. Na verdade, inteligência é bem o oposto do que eles fazem. O presidente Trump começa um tratado, começa uma conversa com o Talibã para retirar as tropas americanas, para retirar as tropas dos Estados Unidos ali do Afeganistão. É como se o Trump chamasse o Talibã para conversar e dissesse: "Ô Talibã, é o seguinte, eu sei que assim que eu sair daí, você vai voltar para o poder, mas eu não posso ficar ali mais. Então a gente vai fazer isso de uma forma lenta, de uma transição ordeira, pacífica. Você vai receber um apoio necessário, porque a gente sabe que você vai voltar ali para o Afeganistão, a gente vai deixar algumas situações combinadas e aos pouquinhos você vai voltando, tá bom? Talibã, ok." Só que o presidente Trump não ganha, tem aquela situação do 6 de janeiro no Capitólio, que já a gente fala disso, e aí Biden assume e uma das primeiras coisas é essa: ele tira as tropas dos Estados Unidos do Afeganistão de uma forma muito rápida, muito abrupta, da noite para o dia. E é claro que o Talibã volta para o poder de uma forma muito violenta. E a gente assiste cenas que a gente só vê em filme de chocar, de ficar realmente emocionado, que são pessoas agarradas do lado de fora do avião, e o avião alça voo e lá em cima você vê pessoas caindo. Então é realmente uma imagem chocosa. E claro que isso tem uma parcela de culpa das mãos de Joe Biden. É pesado de dizer isso, mas é o fato. Ele faz isso de uma forma muito errada. E além dele fazer isso, essa retirada da noite para o dia, claro que a gente não está acusando que era a vontade dele que essas coisas acontecessem. Mas isso deveria ser previsto. Até porque o que a gente imagina é que eles entenderam naquele momento que o Trump estava fazendo de uma forma errada e queriam fazer exatamente o oposto do que o Trump estava fazendo para não deixar um legado do presidente Donald Trump. E aí eles fazem isso dessa forma abrupta. Só que o pior disso tudo,
o pior da forma estratégica, porque nada é pior do que uma vida perdida, mas é que além deles deixarem um grande armamento, uma força bélica que o Talibã jamais sonharia em ter, eles deixam munição para o Talibã, que até os Estados Unidos considerava como uma força terrorista, eles deixam também banco de dados, informações da inteligência americana, até digitais de soldados americanos, fica ali com o Talibã. E a gente começa a ver que esse governo está com ações que não vai lá muito bem. Logo em seguida vem a pandemia e todos os governos fizeram programas sociais para não deixar a população sofrer com a pandemia. Começaram os lockdowns, o fica em casa. Então o governo começa a criar meios para que as pessoas pudessem ficar em casa e todo mundo dá os auxílios, os famosos auxílios pandemia. No entanto, o governo Biden começa a fazer a distribuição desses auxílios de uma forma que estava muito óbvia, que ele ia criar uma inflação muito maior. Bom, o governo Trump, para deixar claro, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele é independente. Então o presidente ele pode nomear diretores, presidentes, mas eles não podem interferir na política. Só que o Trump, o tempo todo ficava tweetando, ficava dizendo, Fed, você está tomando decisões aqui que está prejudicando a gente. Biden não. Biden deixava o Fed, não dava declarações, fazia alguns comentários, mas não fazia cobranças, até porque ele queria deixar claro a independência do Fed. E eles, ambos ali, de um lado o Fed, do outro lado o governo Biden, começam a imprimir muita moeda num período muito curto, começam a aprovar pacotes trilionários de auxílio, necessário até um certo valor, mas eles ultrapassam a necessidade e era óbvio que eles iam criar uma inflação maior do que eles estavam monitorando. Me lembra um pouco o movimento que aconteceu no Brasil com o governo Lula e o governo Dilma. O governo Lula criou um monstro de inflação e deixou estourar na mão do governo Dilma. Não vou entrar no mérito se o impeachment foi legal, não foi legal, se houve pedalada, se não houve pedalada. O fato é que se não tirasse a Dilma, se não interrompesse o governo dela, da medida que estava caminhando, a gente ia ver uma crise como nunca o Brasil viu, talvez pior até do que a crise inflacionária do governo Collor, pelo caminho que a gente estava traçando. E o que o governo Biden faz ali no momento da pandemia me lembra muito esse movimento que o Brasil passou. Só que o governo Biden continua no poder. A gente teve Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, dizendo, olha, a gente precisa que aumenta o teto de gasto, ou seja, deixa os Estados Unidos criar mais dívida para pegar dinheiro emprestado, porque o cofre esvaziou. A gente assistiu essa cena. Ele está passando por uma das piores inflações, é a pior inflação dos últimos 40 anos. É claro que ia ter inflação. Por causa da pandemia, o mundo todo irá, e a crise energética, a crise do petróleo, é claro que os Estados Unidos já têm inflação. Mas do lado de fora, olhando fora da caixa, a nossa sensação é que eles estão vivendo uma inflação pior do que eles precisariam viver com as ações e as decisões que foram tomadas. Depois disso, a gente teve guerra Rússia e Ucrânia. Eu vou contar uma história breve para a gente se situar a respeito dessa guerra. São Viktor Lukashenko e Yanukovych. Viktor Yanukovych. Concorre às eleições, para ser bem direto mesmo. Lá em 2008 para 2010, a Ucrânia... eu vou pular bastante essa parte, porque a gente já falou de vídeos aqui, então volta um pouquinho nos vídeos nossos aqui da Royal. Tem uma série na Netflix chamada Winter on Fire, que já fala muito a respeito desse assunto, então vou resumir bastante. A Ucrânia, lá em 2008, 2010, faz um pedido para entrar na OTAN, e o presidente era George Bush. O Putin escreve uma carta para Bush dizendo, olha, você não pode aceitar a Ucrânia, não pode nem abrir o processo de candidatura da Ucrânia na OTAN, porque a Ucrânia não é um país 100% independente. E aí o Bush recebe essa carta com um certo espanto e diz, mas a Ucrânia não pode entrar para a OTAN não pode recusar um candidato sem votar, sem... Bom, se eles não podem, se o Putin está dizendo isso, vamos engavetar isso daqui, depois a gente olha para isso. E aí veio outros governos, o governo do Obama mesmo não quis avançar com essa pauta, o governo Trump menos ainda, porque ele era um grande crítico da OTAN, e aí vem o governo Biden, e avança com a pauta de uma forma quase que igual que ele fez ali com o Talibã e o Afeganistão, de uma forma pouco inteligente, se a gente pode chamar assim. Então a gente escuta muitas pessoas dizendo, esse Zelensky aí,
do nosso modo de ver, ao se olhar para a história, é uma responsabilidade muito mais americana do que do governo da Ucrânia. Então, o governo do Biden tem sim muita parcela de culpa com o estourar dessa guerra. E ele consegue fazer um feito quase que inacreditável. O governo Trump entendeu que a ameaça para os Estados Unidos era a China. Então ele foi buscar quem também tinha a China como ameaça. E quem não gostava da China? A Rússia. Então o governo Trump se alia à Rússia contra a China. E o governo Biden consegue um feito quase que inacreditável, que é fazer os dois inimigos, China e Rússia, se unirem contra ele. Bom, para a gente caminhar para o final, hoje o governo Biden ele tem a maioria da Câmara, que são os democratas. Só que nos Estados Unidos, a eleição para deputado não é igual aqui no Brasil. Ela acontece de 2 em 2 anos. O deputado só tem um mandato de 2 anos. E agora, o presidente Joe Biden, na pesquisa recente, tem mais de 60% de rejeição. Porque o americano está vendo, está assistindo a catástrofe que está sendo o governo Biden. E aí, muito pouco provável, ou pouquíssimo provável, que agora em novembro ele consiga renovar maioria com apoio na Câmara. Então, se ele com a maioria já está capengando, já está tendo dificuldades de governar, ou está governando de uma forma muito difícil, ele perdendo essa maioria, pouquíssimo provável que as suas pautas avancem. São pautas realmente difíceis, porque ele quer aprovar pacotes e pacotes trilionários de auxílios, como agora ele está enviando muitas munições e muito dinheiro para a Ucrânia, que de fato a Ucrânia precisa de toda a solidariedade, de toda a ajuda. Mas o que a gente está assistindo não é um benfeitorismo, é eliminando a Ucrânia para que a Rússia se enfraqueça ainda mais. Então é a custo de vida ucraniana, é um pouco cruel a gente assistir tudo isso. Para finalizar, a gente está vendo uma perseguição ferrenha contra o presidente Donald Trump. Uma perseguição por causa daquele assunto lá do Capitólio, dia 6 de janeiro, quando ele vai e meio que... a gente tem só assistir os vídeos, ele realmente incentiva os seus apoiadores a invadir o Capitólio. Então, essa cena, ou esse ato, está sendo pego como uma caça às bruxas mesmo. O FBI foi na casa do Trump e ele deu uma declaração bastante firme. Ele disse: olha, nunca um presidente dos Estados Unidos foi tratado dessa forma como eu estou sendo tratado. E ele não disse com essas palavras, mas o recado foi: nós estamos assistindo um país quebrado de terceiro mundo. É um ex-presidente dos Estados Unidos declarando que atualmente ele está com um país quebrado de terceiro mundo. Eu acredito que se as eleições fossem agora, mais uma vez, entre Trump e Biden não ganharia mais. Mesmo o Trump com a rejeição que estava tendo, se tivesse a mesma rejeição hoje, Biden perderia para o Trump. Bom, para a gente finalizar, a conclusão que nós estamos assistindo até esse momento do governo Biden é que líderes fracos com grande poder criam grandes crises. E a próxima crise que o governo dos Estados Unidos está envolvida e também pode ser uma das responsáveis por engatilhar é a China e Taiwan. A gente já fez um vídeo explicando detalhes, faz muito sentido e vale muito a pena você voltar e assistir esse vídeo sobre China e Taiwan e ver o envolvimento dos Estados Unidos nisso hoje, que pode desencadear uma guerra que talvez seja até pior com impacto econômico do que a Rússia e a Ucrânia, é China e Taiwan. Mas bom, como eu falei, esse é um vídeo de opinião, essa é a minha opinião, ou a opinião nossa aqui da Royal Rural. E eu quero pedir que você deixe a sua opinião nos comentários, se você concorda com a gente, se você discorda da gente. Um bate-papo é isso. Emitir o que você pensa e escutar, às vezes, contradições e contrapontos, e não tem problema nenhum nisso. Você pode discordar e a gente continuar uma amizade e a gente desenvolver o porquê dessa discordância. E eu quero pedir para você que, se você gostou desse tipo de conteúdo, por favor, considere deixar a sua curtida. Se está assistindo no YouTube, considere se inscrever. Se está assistindo no Instagram, considere comentar, compartilhar. Isso ajuda bastante a gente. E até o próximo vídeo de opinião. Até mais!